Bom, gente, a gente está com um ligeiro atraso, né? Peço desculpa a todos e também agradeço a compreensão, porque esses problemas, eles são possíveis de acontecer e a gente acabou de ver que são prováveis também, né? Então, a gente vai dar abertura ao segundo encontro de estudantes de farmácia. O curso está completando 1 ano e meio. E é com muita alegria e satisfação que a gente está fazendo esse evento, uma oportunidade da gente compartilhar todas as nossas experiências ao longo desse 1 ano e meio, uma oportunidade da gente dar boas-vindas de forma coletiva aos alunos que entraram esse semestre e os que já completaram o ano, né? Então, é uma oportunidade única de interação e de vocês também adentrarem um pouco a área farmacêutica por meio das falas dos profissionais que a gente trouxe aqui. Então, aproveitem esse momento para trocar mesmo ideias, tirar as dúvidas. Este é o momento. Não é deixar para depois ou deixar para o final do curso. Todo momento, toda oportunidade que a gente dá para vocês, aproveitem de forma integral, porque é aí que vocês vão conseguindo tecer suas definições, tomar suas escolhas e, dessa forma, traçar o percurso, né, acadêmico e profissional de vocês. Eu não vou me prolongar muito, eu agradeço às professoras Luciana Barreto Nascimento, Joyce Silva Araújo, por terem aceito o convite de abertura, né, deste evento. Agradeço a comissão organizadora, não estou vendo as meninas da comissão organizadora, mas... estou vendo. Agradeço o professor Bruno pelo intenso apoio que deu para nós, né, para a realização deste evento. Agradeço a presença de vocês, o pessoal, a equipe de tradutores em Libra, né, que veio colaborar também neste evento. E aí eu dou início chamando, então, não sei quem quer falar primeiro. Tá, mas tanto faz. Se for por ordem alfabética, né, a professora Joyce, chama a professora Joyce, que possui licenciatura em Física pela UFMG, mestrado em Física e doutorado em Física pela UFMG e também pós-doutorado pela mesma instituição. Tem experiência na área de Física da matéria condensada com ênfase no estudo de propriedades eletrônicas e estruturais de defeitos estendidos e topológicos em grafeno, utilizando metodologias de primeiros princípios. Tem experiência com o ensino de Física no ensino médio, educação de jovens e adultos. Ela é professora adjunta aqui da PUC Minas, com experiência nessa área de docência, e também é chefe do Departamento de Física e Química da PUC Minas, coordenadora do curso de licenciatura em Física e do projeto da Física PUC Minas no programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Então, passo a palavra à professora Joyce para iniciar a abertura do evento. Bom dia a todos e todas. Acho que o sol está saindo aí, né? Bom, primeiramente gostaria de agradecer à professora Andréia, né, pelo convite. É uma honra, né, compor a abertura desse evento com a professora Luciana, que já é minha parceira também em outras comissões, né, na universidade. Como chefe do Departamento de Física e Química, eu acompanhei a elaboração do projeto, né, de curso da farmácia, no que diz respeito às disciplinas de Química, e também acompanhei a aprovação do projeto no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da PUC Minas, porque sou conselheira lá. E o projeto do curso de farmácia é inspirador, né? Inovador, inspirador. O seu projeto focado no desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação de um profissional farmacêutico mais generalista, né? Humanista, crítico, reflexivo, eticamente comprometido com o bem comum, que está totalmente de acordo com as diretrizes para a graduação da PUC Minas, que tem o humanismo, né, como eixo condutor para as ações educacionais da universidade. O curso de farmácia, ele estimula o tempo todo a interdisciplinaridade, né, a integração entre as diversas ciências, né,
vocês é composto por ciências diversas, né? Ciências biológicas, ciências da saúde, ciências farmacêuticas, as ciências sociais, né? As ciências humanas e sociais aplicadas, e as ciências exatas, que é a minha área, né? Que contempla aí as ciências físicas, químicas, matemáticas, as estatísticas, né? E no que diz respeito às ciências exatas, né? A gente percebe que os conhecimentos teóricos e práticos, né, são todos voltados para a aplicação do farmacêutico. Né? No caso do Departamento de Física e Química, né, a gente oferta aqui para o curso as disciplinas de Química Geral, né, Inorgânica, ajuda aí, Bruna, a Química Analítica, laboratórios de Química Geral, laboratório de Físico-Química, né? Isso. Química orgânica, né? Química instrumental, são várias disciplinas. São várias disciplinas, né? Então, a carga horária, né, dedicada a esses componentes curriculares das ciências químicas, né, das ciências exatas, né, muito presente aí ao longo do curso, né? E eu sou testemunha, assim, do tanto que os professores envolvidos, né, nessas disciplinas estão, assim, comprometidos com o desenvolvimento de um ensino atual, centrado no aluno, né, totalmente voltado aí para a farmácia, né, os conceitos aplicados à farmácia, né, e para que, de fato, né, essa integração, né, aconteça, né, desde o início da formatação do curso, a coordenação, né, e toda a sua equipe buscou ouvir os departamentos que ofertam essas ciências diversas, né, para colaboração mesmo. Eu diria que quase que para uma construção democrática do projeto do curso. Né? Então, eu até aproveito a oportunidade para agradecer muito a professora Andréia, né, por esse espaço, né, por ter dado esse espaço para os departamentos, né, participarem da construção do projeto do curso, né, e por todo o apoio que tem dado aí, né, aos nossos professores. É isso, né? Agradeço aí a todos, né, e me coloco à disposição dos professores, dos alunos, né, para precisarem, para que de fato as ações previstas no projeto pedagógico aconteçam. É isso. Bom dia, um bom evento a todos, né? Agradeço de coração, professora Joyce. E o esforço é bilateral. Sempre que a gente precisa, a gente está acionando lá, Joyce. Ajuda é conta. Agora eu vou chamar a professora Luciana Barreto Nascimento, que ela é graduada em Ciências Biológicas pela PUC Minas, com mestrado e doutorado em Ciências Biológicas e Zoologia pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é professora adjunta 4 do Departamento de Ciências Biológicas e também é do programa de pós-graduação em Biologia de Vertebrados da PUC Minas. É curadora da coleção de Herpetologia do Museu de Ciências Naturais, aqui da PUC. Também coordena o curso de Ciências Biológicas, é chefe do Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas. Ela foi professora associada no Departamento de Vertebrados do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e primeira secretária da Sociedade Brasileira de Herpetologia por 2 gestões. Ela pesquisa na área de zoologia com ênfase em taxonomia, história natural e conservação de anfíbios e répteis. Ela já foi homenageada com o Prêmio Berta Luz, em 2018, concedido pelo Grupo de Especialistas em Anfíbios do Brasil, dedicado às mulheres que têm desempenhado um papel primordial na conservação de anfíbios do Brasil. Chamamos ela, então, da abertura aqui. Acho que eu não precisava de microfone, não, mas acho que a Cássia vai precisar de me ouvir pelo microfone. Você está me ouvindo, Cássia? Eu falo alto, entendeu? Então, assim, a gente é alto e fala alto, então não precisa. Senão até prejudica o ouvido das pessoas. Então, é um prazer muito grande estar aqui, participando dessa abertura desse evento. A gente até fica muito emocionado, porque a gente remete, né, quando a professora Andréia
fala sobre a história da gente, né? Eu estou pensando assim, na história, olhando vocês, né? Há 40 anos exatamente eu estava aí no primeiro período. Quem é do primeiro período aqui? Então, olha que turmona que está aqui. E na mesma situação de vocês, um pouquinho diferente, que o nosso curso, né, de Ciências Biológicas tinha tido um intervalo, quase acabou, ele ressurgiu das cinzas, e eu fui a terceira turma. Então, vocês aí do primeiro período são a terceira turma também, e eu estava aqui, né, não nesse auditório, porque não existia, aqui existia uma piscina, né, há 40 anos atrás. E lembrando e colocando assim a reconstituição do meu currículo que a professora Andréia fez, a importância que foi esse tipo de evento que vocês estão vivendo hoje para a minha formação e para que eu tenha seguido todo esse percurso de vida profissional que eu segui. É muito importante nesse momento, né, ter contato com profissionais que têm expertise em várias áreas de atuação da profissão de vocês. E foi através disso que eu conheci o meu orientador aqui na universidade, meu orientador de mestrado, doutorado, os parceiros de trabalho e principalmente os meus grandes amigos hoje, né? Então, na minha profissão me deu isso. Então, eu queria muito passar isso para vocês, esse momento importante, né? A gente não dá importância para ele devido no momento, mas mais na frente a gente vai ver o tanto que esses momentos de compartilhamento de conhecimentos, de experiência profissional são tão importantes para a nossa formação. Então, aproveitem muito esses momentos. Nós estamos aí com a professora Cássia, trazendo uma área super importante, né, que é a perícia criminal. A professora Ana vai falar um pouquinho, né, sobre essa relação que a gente tem entre a biologia e a farmácia, que são dois momentos, duas ciências muito ligadas, assim como a química, né? Hoje a gente sabe que a grande parte dos fármacos são de origem aí dos seres vivos, né? E se a gente pensar desde a penicilina, né, tão importante, até, por exemplo, a toxina botulínica, né, que está na área cosmética. E aí vocês têm uma outra palestra com a professora Fernanda com a questão dos cosméticos, né? E depois, né, como eu falei, essa importância de conhecer as áreas de atuação profissionais que vocês vão assumir aí para frente, com a palestra final, né, da professora Júnia, se eu não me engano, da professora Júnia. Então, eu acho que é muito importante esse momento para vocês. Aproveitem, né? Como a professora Andréia falou, a gente está em direto, eu não tenho disciplina com vocês, mas a gente está indiretamente com vocês, porque a farmácia, a biomedicina e as ciências biológicas fazem parte da grande família do Departamento de Ciências Biológicas. Então, a gente está aqui à disposição, os nossos laboratórios estão à disposição também para desenvolvimento de pesquisas, para desenvolvimento de parcerias, né? A professora Andréia falou sobre a minha área de expertise, que são anfíbios e répteis, né? Dentro do grupo dos anfíbios, atualmente, a gente sabe de um monte de potencialidade da pele de anfíbios para a produção de fármacos. Não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, a gente tem uma pererequinha lá na região da Colômbia, ocorre na região amazônica do Brasil, onde já foi comprovada a presença de uma secreção que corresponde a 200 vezes a potência da morfina e provavelmente sem causar dependência da morfina. A gente tem uma outra espécie na região do centro-oeste brasileiro, que já foi mostrado que a secreção da pele provoca lise do Trypanosoma cruzi. Mas isso está aí parado, precisando de gente como vocês para trabalharem com essas questões e produzirem aí novos fármacos que vão resolver as nossas questões de saúde no Brasil. Então, aproveitem o evento, criatividade, a hora que aparece esses momentos de insight. Então, a gente está aqui à disposição caso vocês precisem da gente. Muito obrigada e eu desejo a vocês um excelente encontro. Muito obrigada, professora Andréia, aos professores que organizaram o evento, aos alunos também, que eu sei que tem alunos envolvidos, aos palestrantes, principalmente, né, que trazem aí seus conhecimentos para que a gente possa compartilhar.
e também a nossa tradutora de Libras, que passa ali um tempão no seu esforço, né, para poder traduzir aquilo que a gente está falando, muitas vezes tendo alguma dificuldade, porque as palavras, às vezes, não são de conhecimento dela. Mas eu agradeço muito a presença delas e a importância delas, a gente tem que ressaltar. E também ao Lucas, né, que está aí no esforço de conseguir para a gente essa transmissão, né, essa equipe bacana do audiovisual que a gente tem aqui na PUC Minas. Muito obrigada a todos vocês e excelente evento. Obrigada. Gente, eu agradeço enormemente, de coração, ela que sabe tantas mensagens que a gente acaba enviando. Ela, professora Joyce, o celular daqui a pouco vai vai entupir, de tanta troca, né? E essa troca que a gente fala para vocês que é importante no meio acadêmico, essa troca entre vocês com os professores, isso vai se manter ao longo da jornada profissional de vocês e isso é um diferencial, né? A gente consegue trabalhar bem, desempenhar bem as nossas funções se a gente tem boas relações, né? Então, isso é extremamente importante. Eu já vou adiantar, por causa do tardar da hora, e já vou chamar aqui a Cássia Regina Zotz, ela é nossa palestrante externa, de São Paulo, e ela possui graduação em farmácia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, especialização em farmacologia pela Universidade Paranaense e mestrado em farmacologia com ênfase em neurociências pela Universidade Federal do Paraná. Ela tem experiência na área da farmácia, docência, palestras e treinamentos, com ênfase em farmacologia, toxicologia, dependência química e neurociências. Atualmente, ela é perita criminal da Superintendência da Polícia Técnica Científica do Estado de São Paulo, professora também em curso de especialização na docência e palestrante na área da saúde, educação e comportamento, atuando em temas relacionados a neurociências cognitiva e comportamental. Então, agora a gente vai ter uma transmissão simultânea, a Cássia não está aqui, né, no trabalho dela, e a gente vai desligar o microfone da Cássia para evitar os problemas de microfonia, mas eu vou pedir até para o pessoal guardar as perguntas para o final, tá? E no final, a gente vai ter um tempo reservado para vocês elucidarem as questões. Então, vou desligar o microfone. Cássia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. E aí a gente dá início, então, à primeira palestra. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Oi? Sim? Ok, tá bom. Então, eu quero agradecer imensamente o convite da professora Andréia. Rapidamente, né, fazendo uma volta no tempo, nós nos conhecemos na época do meu mestrado, enquanto eu estava fazendo o mestrado, a professora Andréia era aluna de doutorado, nós tínhamos a mesma orientadora e foi realmente uma experiência incrível, um ser humano fantástico, com a sua humildade, com o conhecimento que tem, ela ajuda a produzir ciência de uma forma muito leve, muito agradável, e isso é muito gratificante, né, de a gente ver nos dias de hoje. Então, estar aqui palestrando, né, para alunos da PUC Minas é uma experiência de muita honra, né, para mim estar aqui conversando com vocês, partilhando um pouco das minhas experiências. E quero dizer também que, assim como a professora Renata falou que há 40 anos atrás ela estava sentada no lugar de vocês, eu estava há 20 e poucos anos atrás, né, também sentada no lugar de vocês, e foi justamente num congresso que eu participei em Araraquara, na Unesp, onde eu assisti a palestra de um perito criminal, e eu tive, então, a abertura da minha mente para coisas que eu nem imaginava, e foi naquela época que nasceu o sonho, então, de ser perita criminal. E com o passar do tempo,
eu fui para o trabalho, fui para a área de trabalho farmacêutico, trabalhei em drogaria, me tornei professora, e esse sonho foi ficando um pouquinho de lado. Mas há uns 10 anos atrás, mais ou menos, esse sonho retornou, né? Porque eu acredito que os sonhos que a gente tem são para se tornarem reais e estão aqui para serem realizados. E hoje eu sou perita há 7 anos, então, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. E vai ser um prazer poder compartilhar com vocês. E, como o professor André falou, as perguntas ficam para o final, podem anotar as perguntas. Tudo que vocês tiverem curiosidade de perguntar, na medida do possível, estou aqui para ajudá-los a trilhar esse caminho de novas descobertas. Eu passei alguns slides para serem compartilhados. Sim? Um tempinho, tá. Posso continuar? Ok, então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante a gente definir o que significa a palavra perito, né? Antes de perito criminal, vamos trabalhar com a palavra perito. Um perito é alguém que sabe muito de um determinado assunto, seja ele qual for. Então, nós podemos ter uma pessoa que é um excelente jogador de futebol e ele vai ser um perito em futebol. Nós podemos ter uma pessoa que é um excelente empresário, ele vai ser um perito na área empresarial. E um perito criminal nada mais é do que alguém que entende muito da resolução de crimes, de entender como aquilo aconteceu, quais são as prováveis provas, os possíveis culpados, as possíveis vítimas. E o perito criminal, ele sempre usa a ciência para desvendar os crimes. Então, por que estar falando sobre a perícia criminal num encontro, né, de estudantes de farmácia? Eu vejo que o estudante de farmácia ou farmacêutico, em primeiro lugar, ele é um cientista, né? São tantas ciências que a gente estuda, as ciências biológicas, as ciências fisiológicas, as ciências exatas. Então, as ciências estão sempre presentes no nosso currículo, na nossa trajetória, na nossa história de vida acadêmica e profissional. E então, ser um perito criminal é utilizar a ciência para você desvendar os crimes. O farmacêutico, ele tem um papel crucial nessa área, não só naquela área que muitos de vocês já conhecem, como na área de DNA, que muitos de vocês já devem ter assistido, né? Aquele seriado chamado de CSI, né? Muitas coisas vocês veem lá, mas aqui a minha ideia é trazer... Deixa eu só desligar minha luz que está piscando aqui. Pode desligar para mim? Isso. Trazer áreas diferentes daquilo que vocês possivelmente já conhecem, justamente para ampliar esses horizontes de possibilidades profissionais que o farmacêutico pode vir a desempenhar. Próximo, por favor. Bom, nós temos no Brasil hoje 2 esferas onde a perícia criminal atua. Nós temos a perícia criminal federal, que atua nos crimes de âmbito nacional. Então, por exemplo, um crime que acontece dentro de... Eu moro em Santos, né? Aqui em Santos a gente tem muitos navios de cruzeiro. Um crime que acontece dentro de um navio de cruzeiro que já está em águas afastadas da costa. Então, isso é um crime federal, de esfera federal que vai atuar. A questão do tráfico internacional de drogas, também a perícia criminal federal atua.
Já crimes que estão sob a esfera estadual de investigação, é a perícia criminal estadual que atua. E todos os estados brasileiros possuem uma perícia criminal estadual. Ainda aqui no Brasil não existe muito essa contribuição entre os diversos estados, mas isso está se ampliando, isso está crescendo, e são justamente encontros como esse que fazem a ciência realmente acontecer na prática, né? Vejam aqui, eu estou no estado de São Paulo, vocês estão em Minas Gerais, e a gente está trocando esse conhecimento, vocês estão entendendo vão entender um pouquinho do que acontece por aqui, né? E justamente vão poder levar isso para o dia a dia de vocês e, quem sabe, futuramente, até prestarem um concurso para serem peritos criminais. E hoje aqui nós vamos falar especificamente da perícia criminal estadual no estado de São Paulo. Então, vou falar das áreas que o perito criminal pode atuar, como que funciona, basicamente, quais que são as habilidades necessárias de um perito criminal e como que vocês podem ingressar na carreira. Próximo, por favor. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 3 tipos de polícias. Nós temos a polícia militar, polícia civil e a polícia científica. As 3 polícias, elas são independentes, mas elas atuam em conjunto na solução de crimes. Antigamente, até 1995, 96, a Polícia Científica no estado de São Paulo, ela pertencia à Polícia Civil. Então, nós, peritos criminais, éramos subordinados ao delegado de polícia, o que não acontece hoje. Hoje nós temos o mesmo nível hierárquico do delegado de polícia. E isso ajudou muito, justamente porque aí a gente tem uma independência na hora de realizar os nossos exames, de realizar as nossas análises e emitir o laudo de acordo com aquilo que a gente descobriu, né? Então, as 3 polícias existem, são independentes, mas atuam em conjunto. E o perito criminal faz parte da polícia científica, assim como o médico legista, assim como os fotógrafos técnico-periciais e os desenhistas técnico-periciais também. Por favor. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica, a SPTC, aqui em São Paulo, ela é subdividida no IC, que é o Instituto de Criminalística, onde nós, peritos criminais, estamos, assim como todos esses demais profissionais que eu elenquei, o desenhista, o fotógrafo, porém, o médico legista está no IML, no Instituto Médico Legal. E lá no Instituto Médico Legal nós temos também os auxiliares de necrópsia, que ajudam muito no procedimento, né, das necrópsias ou necropsias e das autópsias dos corpos que chegam até o IML. Então, basicamente, a Polícia Técnico-Científica, ela é composta pelo IC e pelo IML. E o perito criminal, a área onde o farmacêutico pode trabalhar e que a gente vai falar hoje, pertence ao Instituto de Criminalística. Próximo. Qual que é a função do Instituto de Criminalística? A função é auxiliar a justiça na descoberta da verdade. Na descoberta da verdade como? Através da utilização de provas técnicas que podem ser coletadas em locais, como, por exemplo, uma faca que ficou nesse local, uma arma, né, do crime, pode ser também algum objeto, pode ser provas técnicas coletadas em pessoas. Então, de acordo com os ferimentos, por exemplo, encontrados em um cadáver, a gente vai conseguir levantar, né, elementos técnicos para colocar no laudo qual é a nossa impressão, quais foram as provas que nós encontramos, e junto com essas descobertas, o juiz
vai utilizar as provas elencadas lá pela investigação de polícia, da Polícia Civil, e junto com tudo isso vai sair o julgamento de um determinado réu, por exemplo, para ser julgado inocente ou para ser julgado culpado. Então, o objetivo nosso no Instituto de Criminalística é justamente auxiliar a justiça na produção de provas técnicas para encontrar a descoberta da verdade. Próximo, por favor. A criminalística e o comportamento humano, elas são áreas que estão intrinsecamente relacionadas. Por quê? Porque o principal objetivo da criminalística é buscar a verdade através da prova técnico-científica, estabelecendo vínculos entre pessoas, circunstâncias e o fato delituoso. Então, vocês vão observar mais para frente, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de perícias que eu realizei, inclusive em locais, em crimes de pedofilia, onde a gente identifica comportamentos que são muito frequentes em determinados tipos de crimes. Então, a criminalística, sem estudar o comportamento humano, ela fica como se fosse uma ciência manca, uma ciência que está faltando, como se fosse uma cadeira de 4 pernas, está faltando aí uma parte, e a gente não pode deixar de lado o comportamento humano, porque, por exemplo, o indivíduo que cometeu um delito, quando a gente assiste um vídeo, quando a gente assiste a alguma gravação de um crime que ocorreu, esse indivíduo ele vai ter um comportamento diferente. Ele vai estar correndo no meio da multidão, ele vai estar tentando disfarçar alguma coisa, ele vai ter um comportamento que pode ser muito sutil, mas que é diferente, sim, do restante das pessoas que estão em volta. Então, eu sempre gostei de estudar o comportamento humano, e aqui dentro da perícia criminal, eu acredito que eu consegui juntar, né, esses conhecimentos da neurociência, os conhecimentos lá da farmácia, do início da minha graduação, com os conhecimentos da prática do dia a dia e com o que eu trabalho hoje atualmente, tá? Então, assim, é importante a gente entender que o comportamento humano, ele vai sim nos comunicar muito sobre fatos que aquela pessoa pode ter realizado ou não. Próximo, por favor. Então, quais são as habilidades que um perito criminal precisa ter? O perito criminal, ele deve ser um grande estudioso do comportamento humano, quer da pessoa comum ou comportamento do delinquente, porque na procura de vestígios sempre tem que levar em conta a consideração de tal comportamento, sempre. O perito criminal tem que levar em conta o comportamento. Então, assim, na busca num local de crime, por exemplo, é muito óbvio para algumas pessoas que já trabalham na área, elas irem direto num determinado móvel, por exemplo, para buscar um pendrive, por exemplo, para buscar um celular. Mas uma pessoa que não trabalha na área, ela não tem esse o que a gente chama de tirocínio, porque ela não pensa, ela não tem essa prática do comportamento humano, de como as pessoas basicamente se comportam. E quando você entra na área da perícia criminal, você começa a aprender, você começa a desenvolver habilidades que muitas pessoas não percebem. Você na rua já começa a olhar para os carros de uma maneira diferente, olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Quando você senta num restaurante, você já começa a observar o local de maneira diferente. Então, todo esse treinamento a gente aprendeu, né, durante o treinamento na academia de polícia, e a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa carreira. Tem que ser, sim, uma pessoa que está aberta à descoberta de comportamentos diferentes daqueles que ela está
acostumada, porque uma das coisas que eu imaginava antes de entrar na perícia criminal era que os bandidos, né, os delinquentes eram pessoas que não eram inteligentes. Mas, na verdade, quando a gente vai chegar bem de perto e começa a descobrir a fundo como muitos crimes são realizados, a gente vê que os bandidos são inteligentes, sim, e são muito inteligentes na maioria das vezes. E isso gera, né, o que a gente chama popularmente de uma corrida de gato e rato, como se a gente estivesse tentando ser mais inteligente que o bandido tentando ser mais inteligente que a gente para burlar uma determinada situação, para não deixar que o crime seja descoberto, né? Então, eu sempre digo que se o bandido utilizasse a inteligência que ele tem, o trabalho que ele tem na realização de um crime para uma coisa boa, o nosso mundo seria muito diferente. E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito, assim, para mim foi algo muito gritante, eu perceber a quantidade de trabalho que muitas vezes os bandidos têm para arrombar uma porta, para roubar uma bicicleta, para coisas simples até, não estou nem falando de crimes grandes, de roubar um banco, não é nada disso, estou falando de coisas mais corriqueiras, né, do nosso dia a dia. Então, se essa inteligência realmente fosse utilizada para o lado do bem, nós teríamos um mundo diferente. E isso é importante a gente ter em mente, porque aí a gente pensa assim, bom, se o bandido também é inteligente, então eu devo continuar estudando sempre, sim. Para trabalhar na área de perícia criminal, você deve ser uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de ver coisas diferentes, que gosta de novidades. Então, se você é uma pessoa que tem já naturalmente essa curiosidade de descobrir o porquê das coisas, pode ser uma área, sim, para você que esteja buscando, né, uma possibilidade profissional diferente. Pode passar, por favor. Bom, o laudo pericial é o documento que o perito criminal emite, né, produz, e pode ser a peça principal para condenar ou para inocentar um réu. Muitas vezes a gente tem na cabeça que o objetivo da perícia é você condenar o réu, mas muitas vezes existem pessoas sendo julgadas de forma inadequada, ou provas que foram plantadas, né? E o perito criminal tem o objetivo de ajudar a descoberta da verdade. E nessa descoberta da verdade podem acontecer duas coisas: ou condenar ou inocentar uma pessoa. Então, veja só, perceba a importância que tem esse documento, porque imagine que você seja uma pessoa inocente e esteja sendo acusada injustamente de ter cometido um crime. E, de repente, vem um documento dizendo, olha, essa pessoa não cometeu esse crime porque naquele momento ela se encontrava em tal lugar, né? Um álibi, por exemplo, com o celular da pessoa, com o localizador, né, do celular da pessoa mostra que o celular estava em determinado local, distante daquele local onde o crime foi cometido, e junto com outras informações da parte da investigação mesmo, dos investigadores de polícia, se identificou que o indivíduo estava com fulano, beltrano, cicrano, então o indivíduo é inocentado. E aí a gente consegue perceber o quanto isso pode influenciar o resto da vida de uma pessoa, né? Porque a gente vê aí na televisão tantas matérias de pessoas que são presas e ficam presas durante anos de forma injusta. E a gente ter o poder de ajudar a descoberta da verdade e fazer com que a justiça seja realizada é algo que realmente faz a gente se sentir útil à sociedade. É algo que realmente faz a gente sentir orgulho de tudo aquilo que a gente estudou, de tudo aquilo que a gente aprendeu, de comportamento de cientista, de olhar crítico e de todos os demais conhecimentos que a gente vai juntando ao longo da nossa carreira. Próximo, por favor. Próximo, pode passar.
Bom, aqui no Núcleo de Perícias Criminalísticas de Santos, nós realizamos vários tipos de perícias. Aqui nós realizamos perícias relacionadas a acidentes de trânsito, como um atropelamento, como uma colisão, como um choque, né? Então, um choque é quando um veículo colide contra um objeto que está parado. Pode ser um poste, pode ser um outro veículo que está parado. Colisão é quando os dois estão em andamento. Crimes contra o patrimônio, roubos, furtos, jogos de máquina de azar, né? Jogos de azar, né? São as famosas maquininhas. Crimes contra a pessoa, onde se incluem aqui homicídios, suicídios, a lesão corporal, a violência doméstica. Exames específicos também na área de balística, né, para identificar de qual arma que procedeu um possível projétil que atingiu uma determinada pessoa. Exames na área de informática, celulares, computadores, notebooks, tablets. Exames na área de química, então exames residográficos que após uma pessoa disparar uma arma de fogo, alguns projéteis deixam marcas, né, na mão dessa pessoa, que são invisíveis a olho nu, mas através desse exame residográfico, que é um exame químico, é possível identificar, dentro de uma janela de tempo, óbvio, né, se aquela mão, né, foi possível de ter disparado uma arma de fogo, e isso é algo que pode também inocentar ou que pode colocar uma pessoa na cadeia, né? Exames de identificação veiculares, como a gente vê aí muitos veículos dublês que estão aparecendo hoje, veículos com adulteração de chassi, também, para vocês terem ideia, hoje quem realiza no nosso núcleo exames de identificação veiculares é um engenheiro químico, né? Então, o farmacêutico também, através dos conhecimentos que tem, ele pode atuar nessa área. A área de entorpecentes, né? E aí a gente tem não só drogas usuais e corriqueiras, como maconha, cocaína e crack, mas a gente tem outras drogas novas surgindo agora, né? Como o K2, que são a maconha sintética, né? Os canabinoides sintéticos que não tem cheiro, que simplesmente, de forma simples, falando para vocês, provavelmente vocês já devem ter visto isso em alguma outra disciplina, mas na prática como que acontece? Acontece de chegar uma planta, que pode ser até um orégano, e eles espirram, né, esse líquido, que é o canabinoide sintético, só que não tem nenhum cheiro, não tem nenhum aspecto visual diferenciado. Então, quando se faz o exame para maconha, ele dá negativo, e aí necessita-se, então, enviar para São Paulo, onde em São Paulo a gente tem a cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas, e lá, então, é realizada a identificação dessas substâncias. Temos também exames de identificação criminal, como, por exemplo, exames de papiloscopia, exames de DNA. Aqui em Santos a gente não faz exame de DNA, tá? A gente faz a coleta, e esse exame, esse vestígio, né, ele é enviado para São Paulo, e lá são realizados exames de DNA, exames de identificação de sêmen, exames em bulbos capilares, para ajudar a identificar a pessoa que esteve presente naquele local, ou um possível agressor, no caso de um estupro, né, vestígios na calcinha de uma criança que foi vítima de abuso sexual, né? Então, são assuntos que realmente interferem profundamente na vida da sociedade, né? Documentoscopia também, são exames realizados aqui pela gente, que são exames em documentos, mas não apenas documentos. Então, em documentos a gente tem carteira de identidades falsas,
CNH falsas, e aí a gente tem que pode ser tanto o papel falso quanto a impressão falsa, ou pode ser os dois, mas nós temos também alguns outros exames que entram como documentoscopia, como, por exemplo, roupas. Então, roupas de marca, como uma camiseta da Nike, que está sendo comercializada num determinado local. Chega um tênis também para identificar se é verdadeiro ou não. Relógios, canetas, geralmente são objetos de alto valor, né? Exames em joias, né? Eu já tive a oportunidade de realizar exames em joias para descobrir se era ouro ou não, e aí a gente se ajuda, né, mutuamente, não só dentro do Instituto de Criminalística, mas sempre que necessário a gente também busca ajuda externa de órgãos especializados. Aconteceu também já de chegar dentro da área de crime ambiental, a identificação de pássaros, né? Pássaros canoros, que são aqueles pássaros que cantam de uma forma muito bonita e muitas vezes tem um valor extremamente elevado, aí com centenas de milhares de dólares, que são pássaros de colecionadores. Então, acontecem coisas bem diferentes daquilo que a gente vê muitas vezes na televisão, né? Crimes contábeis também e crimes de engenharia. Com exceção dos crimes contábeis, que precisa ser necessariamente um contador, e crimes de engenharia, que necessariamente a pessoa precisa ser engenheiro para ser perito nessa área, todas as demais áreas que eu falei aqui, o farmacêutico pode atuar. Então, eu mesma entrei na perícia com uma ideia bastante simplificada de coisas que eu poderia fazer, né? Basicamente seria a área de entorpecentes que eu imaginava, e fui acabar trabalhando em áreas bem diferentes. Acabei entrando para a área de informática desde o início, porque estava faltando perito na área, e acabei fazendo vários cursos de equipamentos, né, vindos de outros países, né, equipamentos vindos de Israel, que quebram senha de celulares. Acabei aprendendo coisas bem diferentes daquilo que eu imaginava que iria fazer. E foi realmente uma experiência bastante enriquecedora, né? Me permitiu eu abrir os horizontes e realmente atuar como cientista de uma forma que eu antes nem imaginava. Então, no estado de São Paulo, apenas os crimes contábeis e os crimes de engenharia que precisa ter uma formação específica. Todos os demais, o farmacêutico pode atuar. Próximo, por favor. Pode passar mais um, que vai aparecer a figura. Isso, pode passar tudo, até surgir todas as figuras. Tem mais 3 embaixo. A gente tem dentro da criminalística o princípio básico, né, da ciência forense, que é o chamado princípio de Locard, ou princípio básico da ciência forense, né? Locard era um pesquisador francês e que ele atuava muito em conjunto com Lacassagne, e então eles conseguiram desempenhar e desenvolver conhecimentos na área de criminalística que foram a base de tudo que a gente faz hoje. E o princípio de Locard diz o seguinte, que todo contato deixa uma marca. É uma frase muito simples, mas com significado extremamente profundo. Todo contato deixa uma marca. Se vocês observarem a taça que a pessoa está segurando aqui à esquerda da tela, ela poderia ter vários vestígios aqui. Então, a pessoa que segura a taça pode ter deixado o quê? Uma impressão digital. A pessoa que bebeu na taça pode ter deixado ali, na sua saliva, o seu DNA. E o que mais que tinha dentro da taça? Será que era vinho mesmo ou será que era alguma substância química no intuito de matar a pessoa, né? Uma substância tóxica, por exemplo. Então, todo contato deixa uma marca. Na segunda figura também a gente tem um objeto de crime, uma faca, onde se observa a incidência
de substância hematóide. A gente fala substância hematóide porque visualmente eu vejo apenas uma substância que me lembra sangue, mas eu não posso afirmar que aquilo é sangue sem antes fazer alguns exames. Então, existe um exame chamado FeCa-Cult, que é um exame bem simples. A gente passa um cotonetezinho, né, um suave naquele vestígio e coloca naquele... É como se fosse muito parecido com um teste de gravidez, tá? Vou falar de forma bem simples, até para todo mundo entender aqui, como se fosse um testezinho de gravidez. E aí, se aparecer uma marquinha só, é negativo, se aparecer 2 marquinhas, é positivo. Então, para sangue humano, tá? Porque às vezes o sangue que tá lá é sangue, mas é sangue de animal. Então, se o crime foi cometido contra uma pessoa, né? Então, não é um objeto de estudo da nossa pesquisa, tá? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Aqui na terceira figura, a gente tem 2 vestígios, né, visualmente. Aqui, primeiro, o mais visível é a marca de um projétil, né, de arma de fogo, e aqui na figura não dá para ver, mas em um local a gente consegue identificar se esse tiro foi de fora para dentro ou foi de dentro para fora. Cássia, quando que isso é importante? É importante, por exemplo, numa troca de tiros com a polícia, num crime de resistência, que a gente chama. Então, por exemplo, bandidos fora do carro e policiais dentro do carro. Então, de onde veio as marcas que estão no para-brisa, ou na janela do carro? Veio de fora para dentro ou de dentro para fora? Para identificar se aquilo que as pessoas estão falando, os depoimentos, realmente estão corretos, né? São verdadeiros. E a gente tem também aqui vestígios de substância hematóide respingados próximo ao vidro fragmentado. E também existem estudos de hematologia forense que podem identificar, inclusive, a provável altura da onde aquele sangue foi respingado, pode identificar muitas vezes, né, nem sempre, mas muitas vezes pode identificar uma possível dinâmica do que aconteceu naquele local também. Depois a gente tem aqui na figura de baixo uma pegada na areia, né, que é uma coisa assim, que pode ser bem simples, mas como todo contato deixa uma marca, a gente não pode ignorar as marcas que a gente encontra, porque nessa pegada na areia pode ter o número do calçado que a pessoa usa, e isso pode incluir ou excluir uma pessoa como suspeita ou não, né? Nós temos aí um padrão de marcas desse calçado, né? Será que isso pode ser reproduzido com o calçado encontrado no local de crime? Também é uma possibilidade. Na figura seguinte, a gente tem um caso de arrombamento, onde é possível identificar a presença de impressões dígito-papilares, né, as impressões digitais no local, e aí é possível, então, de fazer um confronto com o banco, né, aqui no estado de São Paulo a gente tem todas as identidades novas realizadas nos últimos anos, elas fizeram, né, com que essas digitais novas coletadas fossem para um banco de dados, então, um sistema chamado EIFES, onde a gente envia as impressões digitadas, as impressões coletadas, e é feito um comparamento digital com o banco de dados e para identificar as pessoas, e isso tem dado ótimos resultados. E aqui na última figura, a gente tem vestígios, né, de um veículo que realizou um possível frenamento ou realizou uma manobra e ficou visualizado aí no asfalto o vestígio da dinâmica do acidente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O asfalto estava seco, o asfalto estava molhado, tinha luminosidade no local, não tinha, é uma marca antiga, é uma marca recente, então tudo isso é analisado dentro da área da perícia forense. Próximo, por favor.
Aqui é um exemplo bem simples da maleta do perito criminal que vai a local de crime, tá? Nem todos os peritos criminais vão a locais de crime, existem peritos da área interna, né? Então, eu vou a locais de crime apenas em operações de pedofilia, para ajudar, porque geralmente são muitos locais, e como eu trabalhei na parte da informática há muito tempo, então eu auxilio nessa área. Mas eu sempre fui da área interna, então eu não utilizava a maleta de perito criminal. Mas vários colegas que vão, sim, ao local de crime, um acidente de trânsito, um homicídio, um suicídio, eles levam, sim, a maleta com várias ferramentas. E lá a gente tem desde um paquímetro até uma trena elétrica para você identificar, por exemplo, a distância de uma placa de trânsito até o local onde o veículo estava paralisado, né? Você não precisa ficar levando a trena até mecanicamente, como se fazia antigamente. Hoje a gente tem trenas elétricas, trenas que também calculam não só a distância de um local para o outro, mas que conseguem calcular, inclusive, o volume de uma sala, por exemplo, de uma forma muito facilitada. Vocês podem verificar aí também os pincéis, vários pincéis de coleta de impressão digital, com seus vários tipos de pós também. Então, não é apenas um pincel, não é apenas um pó, porque depende da cor da superfície. Então, se for a mesa, vamos supor que uma mesa onde você vai coletar a impressão digital, ela é preta, não tem por que você usar um pó preto, tem que ter um pó de contraste, então você vai usar um pó branco. Da mesma forma, se a mesa for branca, você precisa de um pó de contraste, que vai ser o pó preto. Para superfícies que são magnéticas, nós temos um pó específico também. Vocês podem verificar ainda ali colorido em vermelho, laranja e amarelo, são óculos, né, que são utilizados juntamente com as lanternas que estão em pé aí entre o computador e a maleta. São lanternas de frequências diferentes e podem identificar substâncias diferentes. Então, conforme a substância que você está buscando, você vai usar um determinado tipo de frequência e um determinado tipo de óculos para visualizar. Se você está buscando um vestígio de sêmen, é uma determinada frequência. Se você está buscando um vestígio de sangue oculto, também é uma determinada frequência. Se você está buscando um vestígio de óleo e você está no escuro, também é um outro tipo de frequência. Então, depende muito daquilo que você está buscando. E aí a gente tem elementos usuais, né? Luvas, máscaras, tesouras, e aí cada perito vai colocando o que mais ele achar necessário, né? Que muitas vezes você tem que trabalhar com o imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer quando você chega no local, qual vai ser a situação no local, o que você vai precisar fazer. Então, muita gente acaba colocando vários outros materiais junto, fita crepe, fita isolante, você coloca marretas, né? Às vezes precisa, quem vai num local de máquina caça-níquel, precisa quebrar o noteiro, né? Então, são coisas que você vai agregando a partir do momento em que você vai criando experiência na área e no seu dia a dia. Então, só para vocês terem uma ideia de como é, né, a maleta do perito criminal. Próximo, por favor. Aqui são alguns exemplos também de perícia de local, né? Eu já falei um pouco para vocês, o perícia de local é aquela pessoa que vai até o local onde o crime foi realizado, e a gente tem crimes os mais variados, como, por exemplo, o encontro de cemitérios clandestinos. Veja só, o farmacêutico, a gente às vezes acha, nossa, mas eu estudei tanto anatomia, né, e tive que estudar todos aqueles ossos e aquelas nomenclaturas, e de repente você vai ver, olha só, nossa, como isso foi útil e é útil para eu entender. Será que isso aqui é
É um esqueleto feminino, masculino, né? Você consegue verificar várias coisas, claro que depois em conjunto com o médico legista, né? Você nunca vai atuar sozinho numa área como essa, né? Do cemitério clandestino, mas o conhecimento do farmacêutico ele ajuda muito, sim, em perícias como essa. Depois a gente tem a explosão num carro acontecendo, né? E aí entra o espírito do cientista, né? De descobrir elementos que podem ter levado àquela explosão. Será que foi um curto-circuito? Será que foi alguma substância química inflamável que foi jogada? Será que foi um crime? Será que foi um acidente? Porque nem tudo aquilo que o perito criminal vai pesquisar, identificar, examinar, foi um crime. Muitas vezes pode ter sido uma negligência da pessoa que não fez a manutenção no veículo, o veículo estava sozinho, não tinha ninguém dentro, aconteceu um curto-circuito, enfim, e o veículo pegou fogo, pode acontecer, e aí não teve vítima, então também não houve crime, né? Houve apenas dano no veículo, tá? Então, são situações as mais diversas que a gente tem que ficar atento. Eu chego no local, o veículo está pegando fogo, tá? Tem cheiro de quê? Tem cheiro de alguma substância que eu conheço, que eu lembro de laboratório? Me lembra o quê? Então, tudo que você puder absorver do local vai ajudar você a chegar na conclusão e na busca, né, de novas provas, de novos elementos. Aqui também nós temos o caso de uma pessoa que está arrombando uma porta e muitas vezes o perito chega no local, a porta está arrombada, não existe nenhuma ferramenta no local. E através do vestígio que existe na porta, é possível muitas vezes falar que tipo de ferramenta que foi utilizada, se foi arrombado de dentro para fora, de fora para dentro, o que realmente aconteceu. O caso dos tiros, né, já falei, também pode saber se foi de dentro para fora ou de fora para dentro. Então, são casos diversos que acontecem nas perícias de local e que é sempre como é que eu posso dizer? Não existe uma previsibilidade. Hoje vai ter um furto, vai ter um incêndio e vai... Não se sabe o que vai acontecer. Diferente de exames de crimes e de perícia interna, que você vai trabalhar sempre na mesma área, né? Então, só para vocês irem percebendo, se analisando, eu gosto disso, achei legal, não achei legal, olha só, né, quanta coisa diferente que pode ser feita. Pode passar, por favor? Aqui é uma foto de um curso que eu tive a oportunidade de fazer, um curso de 6 semanas de fotografia, onde a gente aprendeu, entre outras coisas, a fotografar a presença de luminol, né? Então, o luminol é uma substância química capaz de identificar sangue oculto. Então, aqui a gente fez um experimento, jogou sangue no chão e depois limpou, então, visualmente, você não vê absolutamente nada. E aí se espirra o luminol com baixa incidência de luz, né? Tem que ser praticamente escuro, totalmente escuro. E aí a máquina fotográfica, ela fotografa a luminescência. E depois a gente aprende a fazer uma sobreposição de imagens entre a imagem inicial, naquela com a luz ligada, onde a gente não vê nada, e aquela imagem contendo luminol, porque senão ficaria apenas uma foto escura, né? E esse é um trabalho que ele não é tão simples de ser realizado, né? Precisa, sim, você entender a técnica, como é feito, e então, assim, é uma coisa muito diferente, né, daquilo que você está habituado. Aqui você vai utilizar conhecimentos da área de tecnologia, né, informática, por exemplo, conhecimentos da área de física, de química, né, que você tem que entender e juntar todos esses conhecimentos para conseguir produzir a prova. Por quê? Não adianta apenas eu visualizar que aquele luminol brilhou naquele momento, porque depois aquilo some, né?
mas eu preciso fazer com que as pessoas que estejam no tribunal, por exemplo, julgando um crime, inclusive as testemunhas, né, o júri que é convocado, entendam realmente o que aconteceu naquele caso. Então, a gente faz com que as nossas descobertas científicas, elas sejam traduzidas em linguajares mais fáceis de serem entendidos, para que qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo, lógico, compreenda o que aconteceu naquele local. E aí, na sequência, na imagem seguinte, vocês vão visualizar, pode passar isso. Essa aqui é a foto de um local, é uma geladeira presente num local onde aconteceu um homicídio. Só que a nossa equipe, ela foi chamada para ir até o local, né? Foi a perita Mariane, que realizou um excelente trabalho, e a casa estava toda limpa. E o luminol, gente, para vocês entenderem, ele é composto em um determinado momento. Então, como? Você junta duas substâncias para fazer, né, uma terceira substância, e aí essa substância líquida, ela não é em grande quantidade, porque o custo ele é bastante elevado, então você não pode sair espirrando luminol na casa inteira, porque a gente também tem que pensar na relação custo-benefício. E você tem que, com a prática, aprender a ter o tirocínio de onde possivelmente teriam marcas de sangue, né? Sangue oculto. Então, a perita que fez aqui esse caso, ela espirrou no tanque, né? Onde possivelmente as pessoas vão fazer a limpeza, espirrou no banheiro, tendo encontrado algumas pequenas marcas. Mas até então, essas pequenas marcas no tanque poderiam ser de um pequeno machucado, poderia ser qualquer outro elemento, um falso positivo, por exemplo, né? Mas aí ela teve a intuição, digamos assim, de espirrar na geladeira. E aí a gente obteve a imagem seguinte, o que foi realmente impressionante, e foi algo extremamente sólido, né, para a investigação. Então, todas essas manchas azuladas aí são vestígio de sangue que realmente espirrou. Então, a gente pode entender que a maior parte da luta corporal realmente aconteceu nessa parte da cozinha. E se vocês tiverem interesse, existe na Netflix uma série, eu não vou me lembrar agora exatamente o nome da série, mas é uma série só de crimes brasileiros, ciência criminal, ou alguma coisa assim. Depois eu posso passar para vocês, porque agora eu não estou lembrada. E existiu, inclusive, um episódio falando de toda a história desse crime que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, mostrando o restante da casa, a captação das provas, os delegados falando, os outros policiais envolvidos, e como isso levou à condenação do culpado, tá? Então, assim, é uma coisa bem interessante de a gente perceber o quanto o nosso trabalho ajuda a justiça ser realizada. Próximo, por favor. Exames em balística, né? Para vocês terem ideia, hoje nós temos dois peritos responsáveis por os exames em arma de fogo e munição. Uma pessoa é formada em ciências biológicas e o outro perito é formado em matemática. Olha só, então são áreas bem diversificadas, e o legal de a gente ter pessoas com formações diferenciadas trabalhando na mesma área é justamente a gente agregar os conhecimentos, né? Essa questão que a gente tanto fala da interdisciplinaridade, o quanto é importante essa troca de conhecimento, o quanto é importante você entender que, eu tenho um projétil que ele adentrou no corpo do cadáver, e aí esse projétil foi resgatado lá no IML, e é levado para a balística, muitas vezes deformado, já sem algumas partes, e através das análises o perito consegue dizer qual é o calibre da arma que disparou aquele projétil, né? Então, sem a gente ter o projétil bonitinho como está aparecendo na tela. Então, tudo isso
são áreas que o farmacêutico pode ajudar, inclusive criando técnicas novas de descoberta de números, que são, às vezes, chegam armas raspadas, com numeração raspada, aí se utiliza um processo químico, né, para a gente descobrir internamente, né, mais profundamente, a numeração que está lá oculta aos olhos visíveis, mas com uma substância química que é colocado, né, um composto químico que é colocado num determinado tempo, muitas vezes se consegue revelar qual é a numeração daquela arma. Próximo, por favor. Eu estou passando rápido, gente, porque a ideia justamente é dar uma visão geral, tá? Não vou aprofundar em nada aqui, mas é dar uma visão geral de áreas em que o farmacêutico pode atuar dentro da perícia criminal. Então, a gente tem também aqui um revólver, né? E, às vezes, é uma coisa simples que acontece. O indivíduo disparou. O indivíduo disparou 8 munições no local, e o revólver era um revólver que tinha um tambor de 6. Opa! Então, das duas, uma possibilidade é a correta. Ou ele tinha outra pessoa junto com ele, né, um comparsa, ou ele recarregou esse revólver. E aí a gente vê através dos projéteis, através dos estojos, né, que estão sendo colocados, né, ou sendo encontrados no local, possivelmente se saiu da mesma arma ou não, né, através das ranhuras também. Em São Paulo existe um microscópio de comparação balística, onde você pode identificar, porque cada arma ela tem como se fosse, de forma simples, né, falando, uma impressão digital, né? Então, todos os projéteis que saírem daquela arma terão essas mesmas ranhuras, e aí você consegue identificar se saiu da mesma arma ou não. Próximo, por favor. Área de entorpecentes, né? Já comuniquei aqui para vocês algumas coisas. A gente tem aqui anfetaminas que chegam, né, êxtase, outros tipos de anfetaminas, podem chegar comprimidos para a área de entorpecentes. Muitas vezes chega a maconha não só em tijolos prensados, mas chega a maconha em planta também, e existem alguns questionamentos que nos são feitos pelo Poder Judiciário, em que o farmacêutico é extremamente, os conhecimentos do farmacêutico são extremamente fundamentais, como, por exemplo, um questionamento que a gente teve recentemente, falando que o THC, que é o tetrahidrocannabinol, ele era encontrado na parte das flores, e que naquele caso a planta era macho e que ela não teria THC, ou que aquela parte da planta não tinha flores, então não teria THC. E aí você tem que entrar quase que numa discussão científica para provar que sim, tem THC em outras partes da planta, mas em menores quantidades, não quer dizer que não tenha. Então, muitas vezes a gente é questionado em coisas que nós sabemos, mas o juiz não sabe, porque o juiz entende da parte de direito, né? Ou o advogado que está gerando aquele questionamento, ele não sabe. Então, o nosso objetivo sempre é levar a verdade dos fatos. Próximo, por favor. Exames de documentoscopia, tá? Já estou terminando, tá, gente? Como eu falei para vocês, exames de grafotécnico também, que são exames realizados em assinaturas para descobrir se aquela assinatura é verdadeira ou não, muitas vezes assinaturas de testamentos, assinaturas de documentos de procuração, cédulas de dinheiro, né, são verdadeiras ou são falsas. A gente teve aqui para a área de documentoscopia um perito que conseguiu fazer um curso do FBI sobre a identificação de células de dólar, né? Então, são conhecimentos extremamente restritos que a gente acaba tendo acesso para levar a verdade dos fatos. Próximo, por favor. Aqui, casos de identificação veicular, como eu falei, casos de dublê de placa,
casos de falsificação de placa, falsificação de chassi, remarcação de chassi. São exames que requerem um conhecimento de química para serem realizados, né? E para também responder questionamentos. Por exemplo, após realizar um exame de identificação veicular, o número ele vai sumir, porque ocorre um processo de corrosão, né, de oxidação aí, e não pode ser recuperado após realizar esse exame. Então, também você tem que ter o tempo de fazer o exame, de tirar foto, de identificar o número que apareceu, para você documentar aquilo que foi encontrado. Então, tudo tem que ser documentado. Próximo, por favor. Exames de reprodução simulada dos fatos, né? Acredito que muitos de vocês devem lembrar do caso da Isabela Nardoni, que foi realizado, né, reprodução simulada dos fatos em São Paulo, ou popularmente conhecida como reconstituição, onde existem pessoas ou bonecos que representam o que aconteceu no local para verificar se os depoimentos estão condizentes com a verdade. Então, tudo isso o perito criminal pode fazer. Próximo, por favor. Os exames de informática em celulares, pendrives, computadores, exames em links, gravações, e tudo mais de tecnologia que não for de nenhuma outra área, acaba indo para a informática. Então, acabam indo maquininhas de cartão de crédito, que muitas vezes estão relacionadas ao jogo do bicho, acabam indo equipamentos que nos são questionados para saber se eles podem armazenar imagens ou podem armazenar documentos ou não, videogames. Então, todos os elementos da área de tecnologia acabam indo para a área da informática. E hoje, como a gente tem grande parte dos dados sendo transmitidos através de WhatsApp, através das redes sociais, é uma área que está se expandindo cada vez mais, é uma área que está crescendo e é uma área que está sempre em constante mutação. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes nós somos questionados por que não foi conseguido, o aparelho não conseguiu quebrar a senha do aparelho celular. Mas nós temos por dia no mundo, tá? Por dia no mundo, 200 novos modelos de celulares surgindo. E o equipamento, que é o Cellebrite, para quebrar a senha, ele é formulado, né, o software, de acordo com o modelo de cada celular. Então, precisa ter atualizações constantes para que a gente consiga estar adentrando, acessando os dados contidos naquele celular. Da mesma forma, os computadores, né? A gente tem vários elementos comportamentais presentes nos computadores que muitas vezes você não precisa um conhecimento muito avançado na área de informática, mas você precisa de um conhecimento avançado dentro do comportamento humano. Por exemplo, um indivíduo que é acusado de fazer um crime de estelionato, a gente sabe que existe um padrão da forma como essa pessoa armazena os documentos no computador, né? Falsificação de documentos, como que as pastas estão elencadas. Então, não é necessariamente um conhecimento avançado dentro da informática, mas sim um conhecimento avançado dentro da área de criminalística, dentro da área do comportamento da pessoa que é delinquente. Próximo, por favor. Aqui é uma foto no local, tá? Sou eu, num local de crime que a gente foi, uma operação nacional, que teve, inclusive, de outros países também, chamado Operação Black Dolphin. Black Dolphin é uma penitenciária de segurança máxima, e aí pessoas presas nessa penitenciária disseram, né, que ninguém pegariam eles, enfim, e aí ninguém teria essa capacidade de descobrir, né, esses crimes. Era uma operação de pedofilia, e a gente foi às 6 horas da manhã, né, na casa
da pessoa, tivemos que arrombar a porta, né? A gente vai sempre com uma equipe da Polícia Civil, com investigadores, com delegados, com assessores junto com a gente nunca vai sozinho, e aí depois que a gente consegue entrar, que a calma, digamos assim, foi estabelecida no local, a gente consegue, então, fazer essa pesquisa nos elementos que tem nos computadores, nos celulares, e localizando elementos de pedofilia, já é realizado flagrante no local e a pessoa já sai presa. Então, assim, é uma descoberta, né, todos os dias, da forma como os crimes são realizados. Claro que a gente precisa ter, muitas vezes, um controle emocional, a gente precisa ter, muitas vezes, bastante equilíbrio diante de situações que podem ficar, às vezes, quentes, né? Mas, se vocês observarem, eu tô com um jaleco, mas eu tô com um colete à prova de balas, tá? A gente sempre vai com um colete balístico embaixo. Então, mas nesse caso aí a situação já estava contida, né? Então a gente faz a análise no local, descobrindo no local, a gente já consegue passar para o delegado, e o delegado já tira os indivíduos presos do local. Próximo, por favor. Bom, pode passar até o final. Essa aqui quais são as formas de ingresso, né? Quais são as formas de ingresso para você ser perito criminal? Através de concurso público. Então, é um cargo público, nós somos servidores públicos, e a maioria dos estados, a gente tem essas fases que estão mostradas aqui, tá? Isso aqui é para o estado de São Paulo, mas eu também sei que em Minas Gerais também é assim, a gente tem uma prova preambular, que é uma prova escrita, eliminatória. Então, até um certo número de candidatos são aprovados e passam para as fases seguintes, e aí nós temos o teste de aptidão psicológica, onde são verificados a agressividade, inteligência emocional, a capacidade da pessoa trabalhar em equipe. Se a pessoa passar nessa fase, ela vai para a próxima, que é o teste de aptidão física, e isso varia de estado para estado, tá? Em São Paulo foi corrida, flexão de braço, barra e abdominal, tá? Em Minas Gerais, eu sei que é um pouquinho diferente, na Polícia Federal tem a parte da natação, então cada edital ele é diferente, você tem que ler o edital de concurso público para saber exatamente como é cada fase. Passando nessa fase, tem a fase da investigação social, que é para verificar se o indivíduo tem conduta ilibada, se não é uma pessoa que pratica crimes, que está envolvida com organizações criminosas. Então, eu morava no Paraná na época e foram 2 policiais do Paraná para fazer essa investigação social lá na minha casa, conversaram com os vizinhos para saber quem eu era, e aí só depois, né, que foram conversar comigo e passaram as informações aqui para São Paulo. Então, é feita uma investigação bastante profunda para você saber quem realmente é essa pessoa que está querendo entrar como policial. E na sequência, prova de títulos, que ela não é necessário que você tenha um mestrado, não é necessário que você tenha uma pós-graduação, um doutorado, mas te ajuda muito na classificação, te ajuda bastante a melhorar a classificação. Então, são todas essas fases que tem no concurso público, a maioria dos estados é assim que funciona. Próximo, por favor. Aí, passando no concurso público, você é chamado, então, para a Academia de Polícia, onde existe um treinamento bastante intenso, tanto físico quanto psicológico. O meu curso de formação, ele durou 4 meses, onde a gente tinha aula manhã, tarde e noite, aulas teóricas, aulas práticas, aulas de tiro, aulas de investigação, aulas de perícia no local, e tudo isso ajuda você a manter as bases, né? Ter as bases necessárias para você se formar um perito criminal. Você sai como um perito criminal geral, por isso que você pode atuar em todas aquelas áreas que eu falei, com exceção das ciências contábeis e com exceção da engenharia, que tem que ser perito com formação específica. Então, todas as demais, o farmacêutico pode atuar. E o lema da Polícia Científica de São Paulo é a ciência trabalhando pela justiça. Então, complementando aquilo que eu falei lá no início, né, que o farmacêutico nada mais é do que um cientista, é alguém que
estuda muito as ciências, ele pode contribuir enormemente para ajudar a justiça a ser realizada através da utilização da ciência. Próximo, por favor. E aqui eu deixo o meu agradecimento e uma receita para você realizar sonhos, né? Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Não fique colocando desculpas no seu caminho, ai, porque ainda não é o momento, ai, porque eu ainda não estou como eu queria estar, ai, porque eu ainda não tenho todo esse tempo para fazer o que eu quero. Comece agora, não importa o sonho que você tem, se é um sonho de ser perito criminal, se é um sonho de trabalhar em uma indústria farmacêutica, se é um sonho de montar o seu laboratório, não sei qual é o sonho que você tem, mas siga esses 3 passos que eu tenho certeza que você vai chegar muito longe. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Oi, pode tirar os slides, por favor? Não estou ouvindo. Acho que a Cássia está ouvindo. Está ouvindo, Cássia? Estou ouvindo, bem baixinho, mas estou ouvindo. Vamos lá. Olha só, eu vou pedir para o pessoal mandar as dúvidas para o seu e-mail, tudo bem? Esse e-mail que você deixou aqui? Isso, pode mandar. Uhum. Esse e-mail que você deixou no slide? Isso mesmo. Sim, eu vou pedir para o pessoal mandar as dúvidas para o seu e-mail, porque a gente está um pouco atrasado no horário. Tudo bem, não tem problema. E... Você está ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Sim. Então a gente agradece, Cássia. A gente está com problema aqui de microfonia. A gente agradece muito, agradeço de coração. Depois eu te mandar uma lembrança aí em agradecimento. Muito obrigada pela palestra. Foi muito enriquecedor. Achei bastante oportuno. Tem várias coisas que até eu fiquei em dúvida, que eu vou te mandar no privado. Eu fiquei pensando aqui umas questões em relação à cena do crime, né? Foi bastante instigante, gerou bastante curiosidade, né? E eu agradeço muito a sua disposição, né, em ter um sábado de manhã colaborado para enriquecer a nossa formação, né? Uma troca, né? Uma constante troca. Então, eu agradeço mesmo. Eu vou só pedir sua compreensão, porque a gente está um pouquinho atrasado mesmo, e a outra palestrante já chegou. E aí eu vou falar para o pessoal, se eles tiverem alguma dúvida, para eles entrarem em contato, né, diretamente com você, né? Às vezes pode chover ter uma chuva de e-mails, mas você tem paciência, uma vez que você lida com um trabalho que te exige tanto, né? Tanta paciência, né? Trabalhar nessa área não é mole, não. Então, olha, agradeço muito, Cássia, e aí depois a gente conversa mais um pouquinho. Então tá bom, muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Gratidão. Tchau, tchau.